Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas da Educação de Jovens e Adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E hoje nós estamos dando início a um mês, que é um mês bastante significativo, porque é o mês onde nós vamos trabalhar questões relativas às relações étnico-raciais, porque o mês de novembro é o mês onde nós temos o Dia da Consciência Negra. Então, na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de alguns reinos africanos antigos. Mas antes de começar a nossa aula, lembrar aqui que nós contamos com a ajuda da Raquel, ela no cantinho aqui, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, junto com toda a equipe de intérpretes. Nós contamos também com os colegas da produção que ficam nos bastidores ajudando para que nossa aula chegue da melhor forma possível para você. Então, tem a ajuda da Stephanie e do nosso xará Juninho. Juninho aí, ó, tamo junto aí, ó. Muito bom ter vocês aqui trabalhando com a equipe do Educa Recife. Então, vamos começar a nossa aula com uma frase do personagem Solomon Northup, que foi um personagem do filme 12 Anos de Escravidão. É um filme de 2013, é um filme interessante porque esse filme, falando um pouquinho a respeito dele, ele é o camarada que produziu o roteiro, ele não encontrou alguém que quisesse dirigir ali o filme, até que o ator norte-americano, o Brad Pitt, ele se interessou pelo roteiro e resolveu investir no filme. E o filme se tornou um filme muito interessante, inclusive ele próprio participa lá no filme em um momento, e conta a história do Solomon Northup, que foi esse camarada que era um negro instrumentista lá nos Estados Unidos, ele tocava um instrumento de sopro, e na época em que os Estados Unidos ele passava por aquele momento onde as colônias do Norte e do Sul estavam divididas entre colônias, entre regiões escravistas e regiões que não utilizavam a escravidão. E ele é habitante ali de uma das regiões onde ele já tinha a sua alforria, a sua liberdade, e termina sendo preso, e levado para uma região onde ele vai ser mais uma vez escravizado e passa ali esse período. Então ele usa a seguinte frase: eu não quero sobreviver, eu quero viver. E essa frase é uma frase muito interessante no filme, porque ela traz para reflexão a respeito da questão da escravidão naquele período, onde nós tínhamos muitos negros e negras lidando com a questão da sobrevivência, quando na realidade a sobrevivência para eles não era muitas vezes, e na maioria das vezes, o mais importante. O mais importante naquele momento era conquistar a sua liberdade. Então ele vai trazer para essa discussão. Aqui a gente tem agora a cena de um filme, que eu quero que vocês prestem atenção. Olha aqui, ó, filme. Eu quero aquele ali, ó. Esses são fortes. Eu quero aquele ali. Eu não dei. Que é uma cena, do filme Quilombo, certo? Que mostra aí, ó, a questão do comércio de escravos. No caso aqui, o comércio de escravos ficava na ilha de Cuba, no território de Cuba, na região de Havana, que hoje é capital do país, Cuba, certo? Então, se você se interessar por alguns outros filmes, referentes à temática, então, ó, é só você apontar o seu celular para esse QR Code, que vai direcionar vocês para uma boa lista de filmes sobre a escravidão. Mas vejam, como eu disse, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a África e alguns reinos africanos antigos. Temos vários reinos que nós poderíamos abordar, mas a gente não tem condições na nossa aula de 15 minutos de tratar sobre
todos esses reinos, né, ou sobre uma grande parte dele. Então eu escolhi alguns, mas antes disso, vamos começar aqui observando o mapa. Por quê? Porque aqui, ó, amplia aí, Juninho, por favor. Aqui, ó, nós temos um mapa mundi e no centro do mapa aqui a gente tem um continente africano. Aí a gente tem aí, ó, algumas informações. Primeiro, a África é o terceiro continente mais extenso do mundo. Então, nesse sentido, né, a gente tem um território, né, bastante grande, certo? Onde ali se desenvolveram vários países, certo? E é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. Perde aí para o continente, né, asiático, né? Continente asiático, onde só a China, no continente asiático, tem pouco mais de 1 bilhão, né, de habitantes, 1,4, 1,5 bilhão de habitantes, né, e a Índia chegando próximo, né, com mais ou menos 1,1 bilhão de habitantes. Então a África é o segundo continente mais populoso da Terra. E uma outra questão é que esse continente possui hoje 54 países independentes, né? Então nós temos aí algumas informações iniciais sobre o continente africano. Outra coisa que a gente tem que entender, né, em termos de geografia do continente africano, nós temos, né, algumas regiões na divisão do continente em regiões. Vale lembrar que o continente africano, ele é um território onde a gente possui, né, um grande deserto, que é o deserto do Saara, que fica mais ou menos nessa região aqui. E é o deserto do Saara que vai dividir, por exemplo, o continente africano entre a África transsaariana, que é aquela que está mais para cá, né, e a África subsaariana, aquela que está abaixo, né, da região do deserto do Saara. Mas o que interessa para a gente é que nesse continente, que é o continente onde muito provavelmente surgiu a vida, né, humana, e como é que a gente comprova isso? Porque até então os fósseis humanos ou de hominídeos, né, de seres, né, que são ancestrais dos seres humanos, mais antigos foram encontrados no continente africano. Então o que a gente sabe é que ao norte, né, a gente tem o deserto do Saara, onde nessa região se estabeleceram, né, alguns povos nômades, ou seja, aquele pessoal que ficava, né, viajando ali, peregrinando de região em região em busca do seu sustento. E esses nômades, né, que perambulavam ali pela região do deserto do Saara e regiões mais acima, um pouquinho mais abaixo, eles eram chamados de berberes. Então, quando a gente fala em berberes, nós estamos nos referindo aos povos africanos nômades, ou seja, os africanos do deserto, né, aquela região do deserto do Saara, né? Então, que sobreviviam, né, iam de local em local procurando ali o sustento, sobreviviam às vezes da pilhagem, né, de caravanas que iam passando naquele território. Outra questão é que ao sul a gente tem uma faixa de terra que se estende do Oceano Atlântico, que é essa região aqui, até a região do Mar Vermelho, que está mais ou menos nessa região para cá, ó, certo? Então, essa faixa de terra aqui era o que a gente chama de Sahel, ou Sahel, né? Então, nesse território, a gente teve o estabelecimento de vários povos negros, né? Como os sudaneses, os bambaras, os fulas, os mandingas e os haussais, certo? Então, nessa região, a gente já vai ter grupos se estabelecendo em alguns locais fixos, né? Porque era uma área que não era cortada pelo deserto, né? E era uma área, em tese, né, mais fértil, por exemplo, para o plantio, né, para a prática de outras atividades que não somente o comércio e a pilhagem. Então a gente tem esse território, né? Então, outra questão é a região do Sudão, né, que era cortada aí pelos rios Níger e Senegal, né? Inclusive, esses rios aqui, eles vão
contribuir para a origem de outros territórios que hoje são países, né, do continente africano, como o próprio Níger e o Senegal. E ele dava aí, ó, a água para as necessidades e para a navegação. Então, a água para a agricultura, a água para a questão da navegação, a água, né, para utilizar na alimentação. Então, a gente teria isso daí. Aí vejam, então, um dos primeiros reinos, né, que a gente pode mencionar aqui, certo? Um dos reinos africanos antigos seria o Império de Mali, certo? Então, que é uma região aqui, ó, no mapa aqui, essa região marronzinha aqui. Vejam, como eu falei, aqui, isso aqui é o deserto do Saara, certo? E aqui para baixo, a área mais verde, né? Começando aqui pelas savanas africanas e se estendendo até o sul, né? Exatamente a área do Sahel aqui, ó. Então, os povos mandingas, né, eles se estabeleceram aqui nessa região do Sudão, né, ocidental, e eles formaram o reino de Mali, que foi um dos reinos mais duradouros e um dos maiores reinos africanos, né, desses reinos antigos. O que é que a gente fala aqui como reinos africanos antigos? São todos aqueles reinos que vão ser formados antes da chegada dos colonizadores europeus, como os portugueses e espanhóis, por exemplo, ingleses, que vão mais na frente escravizar esses povos e transportá-los para o continente americano, né, e para a Europa, né? Então, o que é que a gente tem? Quais são as fontes de informação que a gente tem sobre esse período aqui, ó? As fontes de informação principal são os relatos, né, e as canções, né, dos griots. Quem eram os griots, né? Eram tipo líderes, né, mais antigos, né, alguns anciãos que utilizavam muito do canto, né, e dos contos, né, referentes aos antepassados, e esses contos e cantos foram sendo repassados, né, por meio de canções, né, por meio da tradição oral. Então, nesse sentido, o imperador do reino de Mali, ele era chamado de Mansa e era a maior autoridade nesse reino, ok? Então, mais outra questão que a gente tem que colocar aqui. O reino de Mali, ele foi o maior produtor de ouro da África Ocidental e ainda desenvolveram outras atividades como a agropecuária, ou seja, a agricultura e criação de animais, artesanato, comércio e cultivavam alguns produtos, como o arroz, o inhame, o algodão, o feijão. E esse reino que a gente disse que foi o maior e mais duradouro, certo, dessa região, é porque a sua existência vai estar em torno de 230 anos, né? Mais ou menos 230 anos. Outro povo, né, dessa região são os bantos, né, que são originários do sul do deserto do Saara. Você tem o deserto do Saara, então a parte sul do deserto, né, ali a gente tem os bantos, né, chegaram por volta de 1500 anos antes de Cristo, na região que corresponde ao país hoje que a gente conhece como Camarões, né? E o que é que a gente vai ter? Eram povos agricultores que dominavam a técnica de produção do ferro, que era uma coisa muito importante nesse período. Fabricar armas de ferro, por exemplo, era uma vantagem em relação a outros grupos que utilizavam somente armas de madeira, né? E os bantos, né, eles também são responsáveis pelo maior processo de migração da África, né? Então eles vão passar 2.500 anos povoando outros territórios do continente africano, certo? Então, nesse sentido, aqui, ó, a gente tem no mapa a região por onde se estabeleceram os bantos, né? Então, espero, gente, que vocês tenham tomado gosto aí, né, para conhecer esses reinos africanos. Existem outros reinos, né? O próprio reino do Egito, né, um reino ligado aí ao continente africano. O Egito, ele está mais ou menos nessa região aqui, ó, no nordeste da África, né? A gente estuda o Egito antigo, né, durante a nossa quando a gente está no 6º ano do ensino fundamental, e a turma do módulo 4 deve ter estudado também
sobre o Egito, né, com seus professores e professoras. Espero que tenham gostado, que tenham tomado gosto aí para conhecer sobre outros reinos, e fica como sugestão de atividade para que, com o auxílio do seu professor ou da sua professora, vocês pesquisem aí sobre outros reinos africanos que não esses que a gente mencionou. No mais, agradecer a nossa intérprete Raquel, certo? Thank you, Rachel. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.